No tempo de Jesus, as pessoas viam Jesus como o filho de José. Eles não o viam como um enteado ou filho ilegítimo, mas como o filho de José. Este foi um homem que assumiu a responsabilidade de criar uma criança que não era sua, por amor à mãe e obediência a Deus. Qualquer um que ama Jesus deve se perguntar sobre como será que foi a sua infância, seu dia a dia ali com Maria e José, seus irmãos, amigos, a sua vida adulta, jovem, o que ele estava fazendo todos aqueles anos. Sejam padrasto ou pais biológicos, para assumir o papel como José, o pai de Jesus, e equilibrar a justiça com misericórdia, tornar-se obediente a qualquer custo e ser o tipo de homem que investe o que você tem na vida de seus filhos. José é um bom exemplo disso. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, sou diaconisa Tânia Andes, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas. Já estamos chegando na reta final da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 12, e aliás, dia 18 de junho é o 102º aniversário das Assembleias de Deus do Brasil. Não esqueça de comemorar essa data, ok? Criando os filhos saudáveis. O texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Sobre esse versículo nós estaremos estudando ele aqui no terceiro tópico, tá bom? Dessa lição. A verdade prática nos diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Desde o nascimento, Jesus ele sabia quem ele era. Ele conhecia o seu gênero e sua missão. Ele sabia o seu nome, e isso é muito significativo. Ele nasceu do sexo masculino, seu gênero era esse. Seu nome era Jesus, que significa Salvador. Sua missão era salvar seus pecados ao do seu povo. Ele seguiu essa missão durante toda a sua vida, e em sua morte e ressurreição. Seu sexo, seu nome e missão foram revelados a seus pais, e pai e mãe terrenos, José e Maria. Eles receberam a palavra sobre seu filho e a seguiram. Nós, como pais, temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Eles têm um gênero, um nome e uma missão a cumprir. E, no entanto, temos toda uma geração de pais alimentando seus filhos com mentiras. Então, por favor, não seja um deles, ok? Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 2, do versículo 40, depois 42 ao 52. Os objetivos da lição é revelar a normalidade da família de Jesus, como eles viviam. 2. Abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E 3. Explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Irmãos, não esqueça de curtir, é muito importante a sua curtida, comentar, compartilhar. Lembrando que o slide dessa lição estará aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1, uma família normal. Subtópico 1, dados gerais da família. Trabalhando ali. O propósito da genealogia no Evangelho de Mateus é demonstrar que Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão. Isso é o herdeiro legal de ambos os homens e, portanto, o beneficiário e o cumprimento final das promessas de aliança que Deus lhe fez. Todos os judeus eram descendentes de Abraão, mas Jesus não era descendente de Davi, que era da tribo de Judá, através da sua mãe, Maria, porque ela era descendente de Arão, da tribo de Levi. Olha lá, olha só. Sabemos disso porque o Evangelho de Lucas nos diz que Maria era uma parente de Isabel, que era uma descendente de
Arão. Mas quando José, que era descendente de Davi, casou-se com Maria, isso também constituiu sua adoção legal do filho que ela daria. A linguagem da genealogia de Mateus reflete esse entendimento jurídico. José, o marido de Maria, né, a mãe de Jesus. Tal ato tornaria Jesus um membro legítimo da casa de Davi. Jesus, como sumo sacerdote, Arão, e rei, pode fazer sentido que ele tenha nascido de um levita, descendente de levita, uma tribo sacerdotal, e criado por um membro da casa de Davi, a tribo real. E depois que um anjo instruiu José a tomar Maria como esposa, e ele concordou e fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara. Quando o anjo informou a Maria que, embora fosse virgem, teria um filho, ela respondeu: eu sou serva do Senhor, que seja para mim como tu disseste. Maria e José circuncidaram Jesus no 8º dia e o apresentaram no templo como a lei exigia. Maria e José seguiram a orientação de Deus e deram-lhe o nome de Jesus. A tradição judaica só se nomeava o nome da criança no 8º dia, quando era apresentado ali. Era um nome que tinha propósito e um nome que guardava uma parte de seu caráter. Na conclusão do relato de Lucas sobre como Maria e José apresentaram seu primogênito ao Senhor, conforme exigido, ele registra: quando José e Maria fizeram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram a Galiléia para a sua própria cidade de Nazaré. Subtópico 2. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. O Novo Testamento apresenta Jesus como tendo uma família relativamente grande, que era comum na época, e um lar em Nazaré com um pai, José, e uma mãe, Maria. Pelo menos 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E irmãs que não têm um nome. Os irmãos e irmãs de Jesus são apresentados nas escrituras como os filhos biológicos, normais de Maria e José, após o nascimento de Jesus. Quando Jesus foi rejeitado em sua cidade natal, Nazaré, as pessoas que viviam ali perto dele, quando ele estava crescendo e conheciam bem a sua família, diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e José, e Judas e Simão? E não estão ali as irmãs dele aqui conosco? Então você veja, Tiago, o irmão de Jesus, não parecia ser um seguidor de Jesus durante seu ministério público. O apóstolo Paulo, ele atribuiu a posterior conversão de Tiago após ele ter visto Jesus ressuscitado. Então Jesus, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos de Jesus voltaram a Jerusalém e subiram a um cenáculo para orar. Lucas nos diz que Maria e os irmãos de Jesus também estavam com os discípulos no cenáculo. Todos estes, de comum acordo, dedicavam-se à oração juntamente com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. 3 anos após a conversão do apóstolo Paulo, Tiago tornou-se um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Quando Paulo visitou Jerusalém para passar um tempo com o apóstolo Pedro, ele disse que não viu nenhum dos outros apóstolos naquela visita, exceto Tiago, um dos irmãos de Jesus. Subi a Jerusalém para visitar Pedro e fiquei com ele 15 dias, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, exceto Tiago, irmão do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 19. A sinopse do tópico 1 diz assim que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. Subtópico 1, Jesus, o Filho Especial. Jesus cresceu em uma família agitada e crescente. Mateus deixa claro que José e Maria não tiveram filhos antes do nascimento de Jesus, certo? Mas
No entanto, a Bíblia nos diz que Jesus teve vários meios irmãos mais novos, filhos de José e Maria, ok? Assim, Jesus era o mais velho de pelo menos uns 7 filhos. Seu pai, José, era carpinteiro. Essa ocupação exigia habilidade, paciência e trabalho árduo. Todas as características que Jesus teria observando durante sua infância, observar durante sua infância. Se quisermos incutir em nossos filhos a identidade adequada, precisamos ser indivíduos obedientes a Deus. Pedro escreveu alguns bons conselhos no contexto dos maridos e das esposas. Do mesmo modo, as esposas sejam submissas aos vossos maridos, para que, se algum deles não crê na palavra, sejam conquistados sem palavras pelo comportamento de suas mulheres, quando virem a pureza e a reverência de suas vidas. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1, versículo 2. Não pode haver dúvidas, mas que as ações são tão ou mais importantes do que as palavras. Se dissermos aos nossos filhos que eles não podem mentir, mas nós mentimos, o que eles estão aprendendo? Se dissermos aos nossos filhos para não perderem a paciência, mas fazemos regularmente o que eles estão aprendendo, o que é que eles estão aprendendo com isso? Se dissermos aos nossos filhos que eles precisam frequentar o culto, mas sentimos nós faltamos regularmente, o que eles estão aprendendo? Ok? Subtópico 2, a infância de Jesus. O ambiente em que Jesus cresceu foi complicado pelas forças religiosas e políticas em sua época, em ação lá na Judéia e nos territórios circuncidantes. Muitos reconhecem que o local de nascimento de Jesus foi Belém, uma cidade há muito associada à família de Davi. Jesus não ficaria muito tempo em sua cidade ancestral. Pouco depois de seu nascimento, José e Maria levaram Jesus ao templo em Jerusalém, como já falamos aqui, certo? E em poucos meses a família viajaria à noite para o Egito para escapar do ataque assassino do rei Herodes. No Egito, a família encontrou refúgio seguro até a morte de Herodes, quando a família voltou para casa. Mas Jesus não cresceu na área de Belém ou Jerusalém. Em vez disso, a casa de infância de Jesus foi Nazaré, uma cidade da Galileia. A Bíblia também mostra que Jesus foi criado em um lar devotamente religioso. Sua família seguiu fielmente as instruções de Deus a respeito das festas religiosas anuais. A extensão em que os pais carregam sua religião na vida diária impacta o quão fiéis seus filhos serão. Em outras palavras, não é vir sentar em um banco 3 vezes na semana que levará seus filhos a desejar ser cristão ativos. É como você vive de segunda a sexta, de segunda a domingo, de manhã, e o exemplo que você dá diante deles. Que exemplo está dando diante de seus filhos? Você é como Maria e José, é obediente à vontade de Deus? Subtópico 3. A adolescência de Jesus. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. O Antigo Testamento exigia a presença de todos os homens adultos em 3 festas anuais: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, tá? Embora não fossem obrigados a comparecer, as famílias dos homens, frequentemente, as mulheres também acompanhavam a Jerusalém. Por exemplo, enquanto Eucana foi sacrificar, a sua família foi com ele. Maria, embora não seja obrigada a ir a Jerusalém, foi com o seu marido, né, e com a sua família, e estavam indo, né, nessa caravana, mesmo não sendo obrigada, precisaria estar ali, ela ia. Eis o ponto: Maria e José, por meio de sua obediência à lei, incutiam a identidade adequada em Jesus.
Maria e José eram indivíduos que faziam o que Deus instruiu. Se quisermos incutir em nossos filhos a identidade adequada, precisamos ser indivíduos obedientes à lei, certo? Já disse isso. Eles levaram Jesus para Jerusalém quando ele tinha 12 anos, de acordo com o costume. Os meninos judeus tornavam parte da comunidade religiosa aos 13 anos de idade. Assim, Maria e José são aqui vistos preparando Jesus para tornar seu lugar no judaísmo. Precisamos preparar nossos filhos para ocupar nosso lugar na igreja. Os pais têm essa obrigação. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A gente sabe disso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Subtópico 4. A juventude de Jesus. As crianças na época de Jesus não eram muito diferentes do que é hoje, irmãos. Eles eram obrigados a obter uma educação. E é claro, isso incluía as escrituras, o Antigo Testamento. Jesus era como a maioria dos meninos judeus. Ele aprendeu com seus pais em casa sobre a escritura e a história e a cultura judaica. Todos os homens judeus também eram oferecida educação pública gratuita, que foi instruída para todos os estudantes do sexo masculino no século I a.C. Como parte da sua educação, todos os meninos foram ensinados a Torá, a lei, mas também incluía leitura, escrita, história, ciência, alimentares e matemática. Isso foi estendido a todas as crianças judias do sexo masculino, independente da sua posição social, ok? As primeiras leituras da criança eram normalmente feitas no livro de Levítico, pois continha algumas das regras necessárias para a vida diária. O principal livro didático, então, era a própria Torá, e lê-la, memorizá-la e recitá-la era esperado por todos, que todos os meninos soubessem. O ponto do que Lucas está nos dizendo sobre Jesus é que sua vida precoce foi normal, no sentido de que ele experimentou tudo que o resto de nós, na medida que crescia. Aprendemos, crescemos fisicamente, com sorte espiritualmente. Jesus também. Jesus deve ter tido educação em áreas não religiosas, já que era carpinteiro e certamente precisava fazer matemática e também tinha que saber ler e escrever. A pergunta: o que Jesus fez entre os tempos dos 12, quando ele era criança no templo, e os 30, quando começou o seu ministério público? É uma grande pergunta que todo mundo faz. A melhor resposta para essa pergunta é a seguinte: não sabemos. A Bíblia silencia sobre esse período de vida de Jesus e não há fontes externas para ajudar, mas podemos conjecturar que Jesus permaneceu na casa de seu pai José e aprendeu os negócios da família como filho primogênito, e provavelmente José faleceu mais cedo, porque não temos mais notícia dele na Bíblia. Ele, como filho primogênito, ele ajudou a criar seus irmãos, certo? No caso de Jesus, isso significaria que ele trabalhou ali na loja do pai como aprendiz até aprender completamente o ofício. E como filho mais velho, tinha deveres, ok? A sinopse do tópico 2 diz assim: a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52 diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Subtópico 1 diz assim: Jesus crescia em sabedoria. A palavra sabedoria, aqui no grego, refere-se a mental e moral, percepção, prudência e compreensão. Jesus cresceu
não só em corpo, mas também em alma, como qualquer outro ser humano em sabedoria e conhecimentos. Mesmo aos 12 anos, Lucas podia dizer que Jesus estava cheio de sabedoria. Não porque ele conseguiu tudo de uma vez, ou sempre teve, mas porque ele estava aprendendo através de esforço, sustentando e trabalho árduo, ele chegou à perspicácia mental e inteligência emocional que ele não possuía quando criança. Ele não recebeu tudo em um momento, mas cresceu em sabedoria através dos passos dolorosos do processo regular de qualquer criança. Sua mente e coração humanos se desenvolveram. O que esta palavra afirma é que Jesus, que já estava bem acima de qualquer coisa que se esperasse de colegas ou amigos próximos, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com sua compreensão e suas respostas. Esta foi uma parte crítica da vida de Jesus. Ele sabia da importância de se aproximar de Deus por meio da oração, do estudo, das escrituras e da guarda dos mandamentos. O aprendizado de Jesus foi gradual, linha por linha, linha sobre linha. Jesus continuou a desenvolver-se em sabedoria ao ponto de 18 anos depois estar pronto para cumprir a missão que lhe foi proposta. Creio que Cristo passou parte do seu tempo adquirindo conhecimento terreno. Nós também podemos fazer isso. Passar cada dia nas Escrituras, ouvir os profetas falarem, orar, agir de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Se buscarmos diariamente, aumentará nosso conhecimento espiritual, seremos profundamente abençoados. Seremos guiados e preparados para o nosso verdadeiro potencial. À medida que aprendemos como o mundo funciona, as leis terrenas de Deus, a criação, a função do nosso corpo e muito mais, podemos crescer e entender o caminho de Deus para nós aqui na Terra. Subtópico 2. Jesus crescia em estatura. Estatura é uma palavra grega para que ela leva em conta uma combinação de idade e tamanho para refletir que fisicamente Jesus cresceu em tamanho como qualquer ser humano faria. O período de tempo que Lucas cobre nessa escritura é através da juventude de Jesus, até seu ministério em seus 30 anos. Creio que Jesus sabia que era importante para si mesmo não apenas cuidar de seu eu espiritual, mas ter um corpo saudável, comer alimentos saudáveis, ter um coração saudável e um trabalho, através também do trabalho. Nossa versão de como construímos um corpo saudável é muito diferente do tempo de Jesus, mas a importância de cuidar do nosso corpo ainda é importante. Sem um corpo que tem energia, Jesus e até nós não conseguiríamos fazer a obra de Deus. Subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Por fim, Jesus cresceu em favor dos homens. Ele não se tornou do mundo, mas um exemplo para o mundo de como criamos relacionamentos, encontramos perdão e servimos. Porque Jesus era perfeito. E tenho certeza de que essas tendências já estavam nele, mas ele precisava aprender a usá-las. Favor é a mesma palavra que é produzida por graça, é um termo de aceitação. Em esse ponto, Jesus estava sendo aceito ou favorável a Deus e aos homens. No entanto, mais tarde ele certamente será aceito por Deus, mas rejeitado pelos homens. Esse versículo simples nos dá muita visão de como Jesus passou os seus dias se preparando para a sua missão. Se Cristo gastou seu tempo fortalecendo seu conhecimento espiritual e até mesmo corpo, não deveríamos fazer isso também? Sei que quando eu passo um tempo, todos os dias, estudando aqui as escrituras,
ouvindo podcast, edificando e me exercitando, meu espírito e meu corpo são energizados. Começar o seu dia com uma rotina matinal simples nos ajuda a crescer em sabedoria e estatura. Perceber que Jesus também fez isso torna isso muito mais importante para nós. O que você aprende com esse versículo agora? E como nós, como seres imperfeitos, podemos nos tornar mais semelhantes a Cristo? Subtópico 4, lições importantes. É certo que os pais têm uma séria responsabilidade de educar seus filhos na palavra de Deus. No entanto, chega um momento em que os adolescentes precisam assumir uma responsabilidade ativa por si mesmo. Não temos dúvidas de que Maria e José educaram Jesus na lei. Não consigo imaginar que Deus os tenha escolhido como pais terrenos para seus filhos, se eles não fossem cumprir isso, não fizessem. No entanto, Jesus aqui nesta passagem está usando sua própria capacidade de aprender as Escrituras. O homem, Cristo Jesus, não simplesmente emergiu do deserto pregando o reino. Ele aprendeu a se agarrar, a rastejar, a andar e a falar. Ele machucou os joelhos como qualquer criança. Talvez ele tenha quebrado um dedo, um pulso. Lutou contra o resfriado comum. Passou por dias doente e passou por constrangimento da adolescência. Aprendeu graça social e trabalhou como trabalhador comum em relativa obscuridade, mais da metade de sua vida terrena. Isso tudo graças a esses pais, José e Maria. E principalmente Jesus, que foi obediente a seus pais. Sinopse do tópico 3 da lição: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Para concluir, irmãos, viver o evangelho na família não é fácil. Principalmente nos tempos de hoje. Aqueles que querem defender a vida desde o momento da concepção são criticados ou atacados. No entanto, no Evangelho encontramos o caminho para viver uma vida bela a nível pessoal e familiar. Um caminho que é certamente desafiante, mas atraente e abrangente. É um caminho que ainda merece ser confiado e empreendido, a exemplo de José e Maria. Há momentos, irmãos, felizes e tristes, serenos e difíceis em cada família. Isso é a vida. Viver o evangelho da família não nos exime de experimentar dificuldades e tensões, de encontrar momentos de agradável fortaleza e dolorosa fraqueza. Famílias feridas e marcadas pela fraqueza, pelo fracasso, pela dificuldade, podem ressuscitar se aprenderem, a desenhar, a começar tudo de novo a partir da fonte do Evangelho. Lá eles podem redescobrir novas possibilidades de recomeçar. Deus abençoe você, a sua família, sua casa, seus projetos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.